Olá, seja super bem-vindo, seja super bem-vinda. Eu sou o Rodrigo Oliveira, diretor e fundador da R1 Group. Hoje eu estou aqui para falar com você, empresário, gerente comercial, vendedor, com você, meu amigo, minha amiga cristã. Eu quero trazer aqui alguns insights à luz da Bíblia sobre como alavancar as minhas vendas, sobre como crescer a minha empresa e, quiçá, sobre como crescer a minha carreira. Então, se esse assunto é interessante para você, eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo. Porque eu quero trazer aqui, à luz de um texto bíblico, 5 pontos que eu identifiquei para o seu crescimento empresarial. Vamos lá? Antes de mais nada, eu quero te dar um alerta. Esse vídeo não é sobre religião. É sobre como utilizar a Bíblia como um método prático para vitórias e sucesso no nosso dia a dia como pessoa, como empresário, como profissional. Então, se você está comigo aqui, é porque de alguma forma esse vídeo é para você. Então, no vídeo passado nós falamos sobre crescimento, sobre mudança de mentalidade e eu quero continuar no mesmo texto com você. Lá de Romanos, capítulo 12, verso 2. Paulo diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem um ouro muito precioso nesse texto. Tem algo aqui muito precioso. No conteúdo passado nós falamos sobre isso e eu quero continuar tratando contigo sobre esse tema e sobre o que significa não se amoldar ao padrão desse mundo. Veja o que Paulo diz aqui: não vos conformeis com este século. Então, o não conformar, ele está ligado ao não criar a forma deste século, não se amoldar a este século. Então, não se amolde ao padrão desse mundo. Primeiro ponto que eu quero trazer com você aqui é o padrão do mundo, o padrão talvez do mercado que você está inserido nele, o padrão vigente hoje que nós identificamos nos mais variados cenários é um marketing superficial, falta de processo, decisão por emoção e falta de estratégia. Meu amigo empresário, meu amigo gerente, meu amigo vendedor, pega um caderno, pega uma caneta, um lápis e anota, pelo amor de Deus. Qual é o padrão hoje vigente nesse mundo, vigente nesse século? É um marketing superficial. Quantas vezes, empresário, vem cá, vamos trocar uma ideia de empresário para empresário. Quantas vezes você investiu em marketing e não viu um centavo de retorno? Porque muitas vezes o que é pensado dentro do marketing é pensado de forma superficial, é só pensado de forma em atrair leads, mas não pensa no seu processo como um todo. Então, qual é o padrão de hoje? É marketing superficial, é falta de processo. Ei, vem cá, gerente comercial, quero falar contigo agora. Você já parou aí na sua empresa, na empresa que você trabalha, da onde você tira o seu ganha-pão, o sustento da sua família? Você já parou para desenhar os processos comerciais? Você já parou para analisar como que está o funil, cada etapa do funil, o que precisa acontecer? Opa, deixa eu te fazer uma pergunta, de 0 a 10, o quanto você entende de funil de vendas? Na onde estão os gargalos dentro do seu funil? Na onde você está perdendo mais oportunidades? Ei, empresário, gerente, esse tema é para você. E a Bíblia nos dá um ensinamento prático de como nós podemos resolver isso, para onde nós devemos olhar, o que nós precisamos fazer. E aqui, de tudo que eu vou te falar aqui, grave isso, não se amolde, não se conforme com o padrão desse mundo, com o padrão desse século. Porque o padrão desse século é
marketing superficial. O padrão desse século é falta de processos dentro da sua estrutura comercial. Quando o lead chega, para onde ele vai? Quando ele avança na etapa, quem é que tem que atender? O que eu preciso fazer para fazer com que o lead avance? Tudo isso é padrão desse século. Tudo isso é padrão, talvez, do mercado que você atue. Vamos seguir aqui, olha só. Outra parte aqui do padrão desse mundo é a decisão por emoção. Ei, empresário, você precisa ser a pessoa mais estratégica dentro da sua empresa. Deixa eu te falar uma coisa. Toda organização, independente do tamanho dela, toda empresa precisa ter 3 níveis dentro dessa empresa. Uma divisão bem clara. E daí eu vou falar aqui quais são esses 3 níveis, empresário, e você vai se identificar aonde você mais está. Toda empresa precisa ter, é um triângulo. Toda empresa precisa ter na ponta, no topo desse triângulo, dessa pirâmide, a ponta estratégica. Será que você tem estado na parte estratégica do seu negócio? Lá no meio dessa pirâmide vai a parte tática, que é a parte de gerência, de supervisão, de coordenação. E lá na base da pirâmide vai o operacional. Ei, empresário, será que você tem sido empresário de verdade? Ou será que você tem sido um colaborador da sua empresa? O seu funcionário, talvez o seu funcionário mais caro, porque você vive na operação. Quando, na verdade, você precisaria estar no nível estratégico. Então, quando eu falo aqui de decisão por emoção, é pensar dessa forma, pensar de forma estratégica. Sair do operacional, sair do tático, ir para o estratégico. Ah, Rodrigo, eu não sei como fazer isso. Deixa aqui nos comentários, eu quero sair do operacional, que alguém da minha equipe vai entrar em contato contigo. Se você quiser avançar ainda mais rápido, clica no primeiro link aqui da descrição, porque você vai preencher um formulário, vai preencher ali algumas informações e nós vamos entrar em contato contigo e eu quero te dar a oportunidade de sentar comigo ou com algum dos nossos especialistas para falar sobre como a sua empresa pode de fato crescer. Então vamos seguir. Ponto 2. É comum ver empresas vivendo no modo apaga incêndio, repetindo velhos erros e esperando novos resultados. Meu irmão, o quanto de tempo do seu dia que você passa apagando incêndio? Einstein tem uma análise que ele faz que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: a principal síndrome da loucura, quando eu sei que uma pessoa é louca, quando ela faz a mesma coisa, repetidas vezes, da mesma forma, e espera resultados diferentes. Fazer a mesma coisa repetidas vezes, da mesma forma, e esperar resultados diferentes. Isso te faz um louco. Será que você tem vivido no modo sobrevivência, apagando um incêndio atrás do outro, vivendo o dia, fazendo aquela famosa frase, vendendo o almoço para comprar a janta todo santo dia? Será que você tem feito isso porque você simplesmente ainda está se amoldando aos padrões desse século, aos padrões desse mundo? Por isso que é tão comum ver empresas vivendo nesse modo apaga incêndio. Ei, empresário, de 0 a 10, com muita sinceridade, sendo brutalmente honesto consigo mesmo, de 0 a 10, o quanto você tem vivido nesse modo apaga incêndio. O não se amoldar, o não se conformar com esse século, significa isso. Enquanto todo mundo, todos à sua volta, todas as outras empresas, todos os seus concorrentes, talvez os seus fornecedores, talvez alguns clientes seus, estão trabalhando dia a dia no modo apaga incêndio, talvez a sua função nesse exato momento seja começar a pensar: como que eu saio desse modo? Como que eu começo a agir de forma estratégica para que a minha empresa cresça? Não se conformar ao padrão desse século ou não se amoldar a ele significa isso. Sair
desse olho do furacão, olhar os problemas de forma mais holística, de forma mais afastada, de forma mais global, para ver o que de fato precisa ser feito. E deixa eu te falar, quando você fizer isso, muito provavelmente você vai descobrir que aquele colaborador que já está há tanto tempo na sua empresa, talvez nem esteja mais colaborando tanto. Que aquele cliente que você faz tanta força para ficar na sua operação, para você manter na sua carteira, seja o cliente que mais te dá trabalho e mais te dá prejuízo. Aquele fornecedor que você procura ter um relacionamento com ele, talvez ele te enxergue apenas como mais um na carteira dele. E por isso que você não vê a sua empresa crescendo. Porque você fica no operacional, tomando decisões emocionais e apagando incêndio todos os dias. Quando, na verdade, você precisaria estar pensando em como levar a sua empresa para o próximo nível. E vem cá, se esse conteúdo, de alguma forma, te ajudou até aqui, já deixa o joinha, compartilha ele com o empresário que você sabe que precisa, com um amigo vendedor que você sabe que precisa ouvir isso. Ei, deixa eu te falar, vamos ajudar a evangelizar o Brasil? Compartilhe esse conteúdo com aquele vendedor cristão que você conhece. É com ele que eu quero falar. Porque aqui, dentro da Bíblia, existe um manual prático de como ter sucesso em vendas. E é isso que eu quero te ensinar. E pensando nisso, vamos ao tópico 3 aqui que eu separei para você. Romper esse padrão. Ou seja, não se conformar com o padrão desse século. Significa assumir um compromisso, assumir com método, dados, disciplina e profissionalismo. Vou repetir, por favor, anote, pause o vídeo agora e anote isso daí. Romper esse padrão, ou seja, romper com a conformidade desse mundo, significa assumir um compromisso com método. Não adianta você falar, eu vou fazer e não ter método. Não adianta você pensar, eu vou mexer nisso, vou fazer aquilo, vou estruturar um funil de vendas, vou estruturar meu processo comercial sem método. É preciso ter um método claro. Ah, Rodrigo, mas eu não tenho nenhum método, eu não sei de nada. Clique no primeiro link aqui da descrição, porque o meu time vai te ajudar. Ei, deixa eu te falar, nós vamos criar uma máquina de vendas para você, rodando 24 horas por dia, com método, com processo. Então, olha só. Romper com esse padrão significa assumir um compromisso com método, com dados. Enquanto você não tiver dados, métricas precisas, não tiver KPIs muito bem elaborados, você vai continuar tomando decisões na emoção. Você vai continuar tomando decisões no achismo. Ei, e o achismo não te leva a lugar nenhum. Quando o assunto é crescimento, você precisa de dados, precisa de métricas, precisa ter KPIs muito bem elaborados. E você precisa de disciplina. Quantas vezes você começou um processo dentro da sua empresa e parou do nada, no meio do caminho? É interessante que Salomão vai dizer o seguinte: mais importante do que o começo das coisas é o final delas. O quanto de iniciativa você vem tendo. De 0 a 10, quanto de iniciativa? Talvez você pense assim, nossa, Rodrigo, a minha iniciativa é 10. Eu penso em uma coisa, eu vou lá e começo a fazer na empresa, começo a estruturar isso, começo a estruturar aquilo. Agora, a pergunta mais importante, de 0 a 10, o quanto tem sido a sua acabativa? O quanto você tem empenhado em começar e concluir projetos dentro da sua empresa? Então, crescimento exige disciplina. Crescimento exige profissionalismo. O quanto você tem sido, de fato, competente e profissional com o seu negócio? Ou será que você tem pensado na sua empresa apenas como ser mais um empregado seu? Romper com esse mundo significa assumir compromisso com método, com dados, com disciplina e profissionalismo. Será que não é um desses itens que eu elenquei aqui agora que está faltando para você? Será que você tem se acostumado tanto, se amoldado tanto, se conformado tanto com esse século, que você já
acostumou a fazer as coisas quando dá, sem disciplina, ir no cliente quando possível, sem ter um método, sem ter um processo muito bem elaborado? Pense um pouco sobre isso. Quero te fazer um convite, pause esse vídeo agora e reflita sobre o que você está aprendendo aqui. Comece a refletir, comece a analisar a sua vida, comece a analisar o seu processo comercial, comece a analisar a sua empresa. E deixa eu te falar, empresário, uma vida não analisada é uma vida que talvez não compensa ser vivida. Então comece a analisar como está a sua vida, como está a sua empresa. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu aprendi com o meu grande amigo Paulo Vieira, que ele diz assim: ei, cada um tem o que merece. Isso se chama autorresponsabilidade. Então, se na sua carteira não tem o tanto de dinheiro que você gostaria, se no seu banco, no seu caixa não tem o tanto de dinheiro que você gostaria, tá tudo tranquilo, fique em paz, cada um tem a finança que merece. O quanto você tem atuado de forma decisiva na sua empresa, o quanto você tem se dedicado a fazer com que a sua empresa cresça, porque no fritar dos ovos, você vai ter a empresa que você merece. E você só vai fazer a sua empresa crescer se você começar a sair do operacional e começar a ir para o nível estratégico. Porque no operacional você vai ter um tipo de empresa. Quando você sair do operacional e for para o tático, você vai ter um outro nível de empresa. E quando você sair do tático e for para a estratégia, você vai ter um outro nível de empresa. Então, o meu convite para você é que você faça essa análise. Que você olhe para os seus processos não com um olhar de desdenho, não com um olhar desesperado, mas com um olhar mais analítico. Porque uma vida não analisada é uma vida que talvez não vale a pena ser vivida. Comece a analisar criteriosamente e comece a colocar método e disciplina. Vamos ao quarto ponto aqui que eu trouxe e que eu quero trazer para você. Olha só, não se amoldar ao padrão desse mundo. Quarto ponto, parar de culpar o mercado, ou o time, ou a concorrência, e assumir o papel de liderança na mudança. Deixa eu te falar, empresário. Eu converso com empresários assim como você. Todo santo dia faço dezenas de reuniões ao longo do mês. E a maioria desses empresários, cristãos, não cristãos, sempre estão culpando o mercado. Minha empresa não cresce porque o mercado está travado. O cliente sumiu porque o governo fez isso, assim, aquilo, outro. O meu mercado, a minha empresa não cresce porque o departamento comercial não pega com garra. Ei, empresário, quem contratou? Quem foi que trouxe o vendedor? Quem foi que trouxe o gerente? Quem foi que montou o departamento comercial? Será que não foi você? Então, olha só, é parar de culpar o externo, é parar de culpar mercado, governo, concorrência, departamento. Eu sei que todos esses têm a sua taxa de responsabilidade, mas, talvez seja o momento de você puxar a liderança da mudança. Sobre autorresponsabilidade, que é parar de culpar o ambiente externo e olhar para dentro de si e analisar os resultados e saber que eu sou o principal responsável pelos meus resultados. Lá em Gênesis tem aquela famosa passagem de Adão e Eva no jardim, e vem a serpente e oferece o fruto da árvore da vida para Eva e por algum motivo Eva aceita. Por algum motivo, Eva vai lá e oferece para o seu companheiro Adão, e os dois têm os olhos abertos e veem ali a sua nudez. E de repente, no final da tarde, como todos os dias, Deus vem e chama eles. E daí acontece o que me surpreende muito sobre a questão da autorresponsabilidade. Porque Deus vai perguntar: Adão,
Onde vocês estavam? E Adão vai responder, Senhor, nós nos escondemos porque sentimos vergonha, pois estávamos nus. E Deus faz mais uma pergunta, mas quem te falou, Adão, que você estava nu? E Adão vai fazer o que talvez você faça hoje. Ah, minha empresa não cresce por causa do mercado. Ah, minha empresa não cresce por causa do gerente, por causa do departamento, por causa da concorrência. Ari. Adão vai falar assim, Deus, a mulher que tu me destes me deu do fruto. Então, olha só, Deus fala com Eva, Eva culpa a serpente. Deus fala com Adão, Adão culpa a mulher. Só que Adão culpa a mulher falando o seguinte, Deus, foi a mulher que tu me destes. Então, no fritar dos ovos, Adão estava colocando a culpa em Deus. De 0 a 10, o quanto você tem colocado a culpa ou a responsabilidade do seu travamento comercial, da sua empresa estar estagnada, dos seus clientes terem sumido, das suas vendas não conseguirem romper, de você não conseguir crescer, de você não estar no lugar que você desejaria estar. O quanto você vai continuar colocando a responsabilidade no ambiente externo. Talvez assim como Adão, você tenha colocado a culpa em Deus. E será que hoje não seria o dia de você olhar para dentro de si e tomar uma decisão disciplinada de não se amoldar ao padrão desse mundo? Porque no padrão desse mundo, o culpado sempre é o mercado, o culpado sempre é o outro, é a concorrência, etc. Quando, na verdade, você precisaria ser a principal válvula propulsora para o crescimento da sua empresa. Dito tudo isso, quero chegar contigo aqui no 5º ponto que eu quero compartilhar com você. Não se amoldar ao padrão desse mundo é não aceitar operar como a maioria que fatura pouco e se frustra muito. A maioria dos empresários do seu segmento, que talvez você conheça, que faça parte aí do seu hall de relacionamentos, já se acostumou a faturar pouco, a passar apertado todos os meses para pagar os boletos, pagar a folha de pagamento, fazer a folha de pagamento, pagar ali as despesas fixas, as despesas variadas ou variáveis do processo comercial dele. Talvez esse seja o padrão que você enxerga no seu ambiente. E não se amoldar a esse mundo significa justamente não aceitar operar como a maioria opera hoje, faturando pouco e se frustrando muito. O meu convite hoje para você é, ei, que tal parar de faturar pouco? Rodrigo, mas eu não sei como. Eu já te dei várias dicas aqui ao longo desse conteúdo. Empresário, o que mais precisa acontecer? Para você clicar no primeiro link aqui dessa descrição, preencher ali uma pequena lista de informações para que alguém do meu time agende uma sessão estratégica com você e te mostre o caminho das pedras, te mostre aquilo que sozinho você ainda não viu, que sozinho você ainda não conseguiu perceber e te ajude a chegar aonde sozinho você não conseguiu chegar. Deixa eu te falar, empresário, vendedor e gerente. Essa verdade ela é muito dura, mas alguém precisa te dizer. E talvez chegou a hora de você ouvir. Ei, deixa eu te falar. Você só tem aquilo que você merece. E o que você sabe te trouxe até aqui. É o que você ainda não sabe que vai te levar adiante. Se você está perdido na sua operação, se você não sabe como estruturar o seu processo comercial, como estruturar o seu funil de vendas, como criar uma máquina de vendas que rode para você 24 horas por dia, 7 dias na semana, fica o convite. Clica no primeiro link aqui da descrição, preencha ali o formulário que nós vamos falar com você.
Eu sou o Rodrigo Oliveira, da R1 Group. Fico por aqui. Um forte abraço. Que a graça de Cristo Jesus te acompanhe por onde você for. Até mais.